Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino. Estamos aqui para mais uma exposição das riquezas insondáveis do nosso Deus triuno. Hoje a gente vai mergulhar nas palavras finais de Jacó, lá em Gênesis 49. Temos aqui um material muito rico, baseado nas ministrações do irmão Witness Lee e seus colaboradores. É uma perspectiva bem profunda, né? E a nossa ideia é tentar desvendar um pouco mais do plano eterno de Deus, como ele aparece ali, e claro o que isso significa para a nossa caminhada hoje. Vamos lá! Olha, é fundamental a gente começar entendendo que essas bênçãos de Jacó, elas não são só conselhos de um pai para os filhos. Conforme os ministros colocam, são, na verdade, profecias. Elas mostram o que eles chamam de a economia completa de Deus, ou seja, todo o plano dele com o povo dele de um jeito, assim, impressionante. E isso vem da maturidade espiritual que Jacó alcançou, né? Entendi. E essas profecias, então, elas meio que desenham a história do povo de Deus. E até, quem sabe, o desenvolvimento da igreja, começando ali com Rúben, que seria o pecador. Isso. E indo até José e Benjamim, mostrando uma jornada completa. Exatamente. É um desenvolvimento. E a gente vê contrastes bem fortes. Por exemplo, Dan, ele é visto como um alerta. Ele criou um centro de adoração que era, na verdade, idólatra, buscando o próprio interesse, a própria glória, como a gente vê lá em Juízes 18. E na leitura do ministro, isso é comparado à apostasia mesmo. Um desvio sério que reflete aquela autoexaltação que às vezes aparece, né? Mesmo disfarçada de serviço a Deus. Jesus advertiu sobre isso, lá em João 5,44. Nossa, forte isso. E aí, em contraste com Dan, vem Gad, certo? Como Gad entra nessa história? Sim, Gad traz outra figura. Ele representa a restauração e, mais, a importância da vida corporativa, da vida em conjunto. Ele cuidou das outras tribos primeiro, antes de pensar na herança dele, como está lá em Deuteronômio 33, 21. Isso mostra uma preocupação genuína com o corpo de Cristo, sabe? O total oposto daquele individualismo de Dan. O alvo de Deus é uma expressão coletiva. Faz todo sentido. Bom, e aí chegamos em José. Os ministros dão um destaque enorme para ele, né? Parece que ele é chave para entender esse plano todo. Não é só o personagem histórico. De forma alguma. José é visto como um tipo de Cristo, assim. Muito, muito completo. Ele representa o aspecto reinante na vida do crente que amadureceu. Aqueles sonhos dele lá em Gênesis 37 não eram sonhos comuns. São interpretados como uma visão celestial que moldou a vida dele inteira. Mesmo sabendo das falhas dos irmãos, ele os via pela ótica de Deus. Feixes de vida, estrelas, essa visão, ela governava ele por dentro. E foi essa visão que o sustentou naquele sofrimento todo, né? Traição, escravidão, a prisão. Os ministros falam que isso foi um adestramento, uma preparação necessária para ele poder reinar depois. Anos difíceis, mas com um propósito claro. Exatamente, precisamente. A libertação dele, da prisão, é entendida como uma figura da ressurreição de Cristo. E a exaltação dele ao trono do Egito, lá em Gênesis 41, verso 42, simboliza a ascensão, a entronização de Cristo. E até os presentes que o faraó deu para ele são vistos simbolicamente em relação à igreja. O anel de Selá, por exemplo, sim. Ele representa o Espírito Santo que nos sela como crentes, como Paulo fala em Efésios 1,13. Incrível! E as vestes e o colar? Como eles se encaixam aí? Então, as vestes, no plural, indicam duas coisas para os ministros. A primeira veste é a justificação objetiva. Cristo nos cobrindo diante de Deus, tipo o filho pródigo em Lucas 15, né? Certo. E a segunda veste é a justiça subjetiva. Cristo sendo vivido através de nós. É o nosso viver diário sendo transformado por Ele. É o traje de bodas que a gente lê em Apocalipse 19,8 e também em Filipenses 3,9. Já o colar de ouro, ele simboliza uma vontade que se submete, que obedece ao Espírito Santo. Representa a obediência mesmo, como lemos em Atos 5,32. Uau, quanta riqueza de significado, né? E para onde tudo isso aponta, então? Qual é a consumação, segundo os ministros? O que José e Benjamim juntos indicam? Eles apontam para o fim,
para a consumação do plano de Deus. José representa essa vida plena, que transborda em bênção para todos. E Benjamim, que era o amado do Senhor, e em cujo território o templo foi construído, lá em Deuteronômio 33.12, ele representa a morada de Deus. Juntos, José e Benjamim, eles prefiguram a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, que nessa leitura não é só um lugar para onde a gente vai, é isso. É algo mais íntimo. Exato. Ela é descrita como a habitação mútua. Ou seja, Deus e o homem redimido morando juntos, um no outro. Não é só um destino final, é a união perfeita, eterna, entre Deus e o seu povo transformado. Apocalipse 21 e 22 mostram que os próprios crentes vão constituir essa cidade santa. É a realização daquele desejo profundo do coração de Deus por essa comunhão. Então, para a gente amarrar tudo isso, essas histórias tão antigas, interpretadas dessa forma pelos ministros, elas revelam um caminho bem claro. A transformação de nós, pecadores, os Rubens, em filhos maduros que aprendem a reinar em vida com Cristo, os Josés. Tudo pela graça de Deus, como Paulo diz lá em Romanos 5,17. Sim, é isso. E a própria vida de Jacó é a ilustração perfeita dessa jornada, desde aquela luta inicial dele com Deus, até o fim da vida adorando apoiado no cajado, como a gente vê em Gênesis 47 e Hebreus 11, é um caminho de amadurecimento, de aprender a depender totalmente de Deus, moldado pelas experiências que Deus mesmo providenciou, o pastoreio dele. Fica então uma reflexão, né? Como será que aquela visão celestial que guiou José, que o fez ver além das circunstâncias, além das falhas das pessoas e o capacitou a reinar mesmo na adversidade, como essa visão pode hoje inspirar a nossa perspectiva, mudar como a gente encara os desafios e os relacionamentos na nossa própria caminhada de fé?